Olá, amigos e amigas, que todos tenham um belo dia, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 20 de fevereiro, a lição 8, ela tem como título A Bênção do Trabalho. A lição de hoje ela está baseada no livro de Gênesis, no seu capítulo 2, versículo 15. E o que a gente vê aqui nessa lição é que Deus nos deu o trabalho para nós termos sucesso e nós revelarmos a sua imagem. Porém, Deus deu um trabalho para Adão e Eva muito bem planejado. E ele não foi assim aleatório. E Deus quis mostrar que o trabalho dignifica o homem e isto é uma bênção para aquele que o faz. É algo assim planejado por Deus para que o homem sempre faça o seu melhor. Que ele possa assim gostar no que ele faz, na sua profissão, no seu trabalho. Que ele se sinta-se feliz em trabalhar. Como se fosse para Ele, Deus. Que sempre nós possamos nos empenhar em fazer o melhor de forma assim, possível, bem planejada, buscar conhecimento para sempre fazer o melhor. Que nós possamos assim buscar instruções, né, para nós fazermos um bom trabalho e que também isto nós possamos passar para os nossos filhos, para que eles possam sentir também a necessidade que exige do homem para que ele possa trabalhar, para que ele possa ganhar o seu ganha-pão, o seu alimento, sua roupa, sua casa, né? E que os filhos acham essa importância disto e que tudo que nós fizermos seja assim para a próxima geração. E por isso que nessa lição Deus nos ensina a ter sucesso dentro do nosso trabalho. Deus quer fazer com que o trabalho seja uma bênção, né? E não um fardo, porque isto faz parte assim do pecado, né? E o pecado ele trouxe assim a perturbação, a distorção assim da harmonia original do ser humano. E houve uma luta, né, entre o corpo e onde a carne ganhou o domínio sobre o espírito e o homem e a natureza tornaram presas fortes, né, da morte. Espalhou-se no mundo material também, que ele começou a se degenerar, né, por causa do pecado, onde a terra poderia ser vista assim desertos, né, onde a vegetação morria, não voltava mais, árvores morriam, não voltavam mais, e se formavam desertos, grandes desertos, né? Devido à morte da natureza. E em meio a essas dificuldades é que o homem retirava o seu sustento, com muito esforço, né? E suor, e ainda enfrentava, né, a rebeldia, né, dos animais, os perigos dos animais ferozes, né? Muito se tem falado como o cristão deve suportar no ambiente assim de trabalho, né? Com a premissa de que o trabalho dignifica o homem, não somente em seus fundamentos bíblicos, né? Mas também já foi objeto de discussões assim filosóficas que, diga-se de passagem, é um assunto que ainda pode ser bastante explorado. O fato é que para nós, cristãos, o trabalho não apenas dignifica, mas também é uma via de santificação. Infelizmente, as transformações sociais hoje e algumas correntes de pensamentos acabaram de atribuir um caráter negativo que considera um fardo muito pesado, né, trabalhar para algumas pessoas. Mas muitas pessoas falam sobre a vida de Jesus nesse mundo,
mas elas ficam presas somente nos últimos 3 anos, né? Quando o nosso Salvador Jesus teve uma missão, né? De levar esse plano de salvação nas suas pregações, nos seus milagres e no sofrimento de sua paixão. E se eles se esquecem, como Jesus viveu nos demais 30 anos, onde ele foi um homem comum como os demais, onde ele trabalhava para seu sustento junto com seu pai José, na função de carpinteiro. E dava um duro danado, onde ele era disciplinado e obediente, cumpridor de horário, de tarefas, conforme era determinado pelo seu pai e na profissão que ele exercia. E onde o apóstolo Mateus, ele chama de Jesus, nesse período, de o justo homem. E ser justo, né, é dar ao outro aquilo que é de direito, né? Se ele trabalha, ele tem um salário para receber, ele tem seus direitos trabalhistas. E, portanto, o cristão deve se esforçar na vida para ser o melhor empregado e o melhor empregador também. Ou talvez um patrão de alto nome, né? E todos devem trabalhar para o seu sustento. Ou a não ser que seja assim de uma família rica, né? Ou que ele seja beneficiário de um fundo monetário que ele recebeu de seus pais ou de herança, né? E que ela pôde usufruir disso, né? Para que essa pessoa nunca tivesse necessidade de trabalhar. Mas mesmo assim é considerado muito difícil, né? Principalmente nos dias de hoje, que mesmo pessoas que têm muito dinheiro, às vezes perdem, são obrigadas a trabalhar. Precisam trabalhar. E na realidade, nós já conhecemos assim, muitas histórias onde os pais deixam uma grande herança, né, para seus filhos, né, que deveria ser assim, uma bênção, e se torna uma tragédia, né, entre brigas, desavenças, às vezes até mortes, onde muitos ficam pobres e gastam tudo, gastam mais do que devem e voltam a tornar pobre novamente, onde ali falta realmente Deus na vida delas para que possam dar equilíbrio e um planejamento para a sua vida. Correto mesmo é nós encontrarmos nossos dons e talentos, achar que o melhor para nós, aquilo que nós gostamos, né, de fazer. E se nós realmente não nos encontramos dentro da nossa profissão, nós temos que buscar a Deus que nos mostre realmente qual que é o melhor para nós, né? E Ele com certeza Ele vai conduzir a cada um de seus filhos. E daí nós temos que se preparar bem para esse momento, achar o que possa nos proporcionar o sustento da nossa família, que Ele possa nos capacitar na área desejada e na área de atuação, onde que nós possamos gostar mais ao longo da nossa vida, né? Você já reparou que toda pessoa que trabalha com o que gosta, e essa pessoa ela é muito mais produtiva, mais alegre, feliz e se empenha todo dia na sua profissão. Quando se trabalha com o que se gosta, o nível de satisfação pessoal costuma ser alto. Isso já é um levantamento e planejamento feito sim, por várias empresas, o que se traduz em que uma menor incidência assim, de problemas provocados pelo descontamento diário, né? Então as pessoas trabalham mais felizes onde elas trabalham, onde elas gostam. E a Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15: E tomou-se um Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar o jardim. Deus sabia que se o homem ficasse assim inativo, embora estivesse no Éden, assim no lugar perfeito e com liberdade, ele não seria feliz se ele ficasse inativo. E com isso ele deu-lhes tarefas, ele deu trabalhos, ocupações, né? Principalmente o Adão e Eva, para que eles pudessem cuidar de todo o jardim, numas profissões mais antigas que a jardinagem, cuidar daquilo. O trabalho
jamais foi assim uma punição para as pessoas. Foi projetado para o bem dos seres humanos, né? E embora Adão e Eva estivessem assim envolvidos em um estado de perfeição lá no Jardim do Éden, onde ali produzia-se coisas assim espontaneamente, e como toda a superfície vegetal da terra, o cultivo era necessário para manter os diferentes tipos de plantas, né? E elas precisavam ser aparadas. E a jardinagem foi uma das primeiras áreas a ser utilizada, uma das primeiras profissões ensinadas por Deus para Adão e Eva. E as atividades deixavam nossos primeiros pais assim felizes pelas atividades que exerciam, pois a estrutura de seus corpos, da sua mente, precisava de ser exercitada. Se a felicidade tivesse consistido assim em ficar parado, não fazer nada, o homem em seu estado de inocência teria sido deixado sem ocupação, sem trabalhar, né? Mas Deus se preocupou realmente em dar uma ocupação para o homem, desde lá do Jardim do Éden. E Deus, como sendo o criador e mantenedor, né, do homem, conhecedor de todos os seus membros, órgãos, sabia que seria para a saúde, para a felicidade do ser humano. E assim ele criou e designou tarefas e trabalhos para todos. Após o pecado no Éden, a sentença de Deus proporcionou duplo castigo, né, para o ser humano. Primeiro, a maldição sobre a terra, e segundo, a morte, que atinge também a mulher por causa da culpa, né, em comum. O trabalho havia se contaminado pelo pecado, e Deus nos diz, olha o que Deus nos diz: maldita é a terra por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida, que está lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 17. O homem caiu no engano, né, do maligno, e a morte veio entre nós, e o pecado afetou toda a natureza. Sobre o planeta, espalhou-se todo o mundo material, foi contaminado com o pecado, de modo que em todos os lugares da terra podiam ser vistos desertos, né? Onde a vegetação começou a morrer, árvores começaram a secar, morrer e não criar mais, e formou-se grandes desertos, né? No mundo todo, onde a natureza morreu e não constituiu mais. Era o efeito da maldição. Mas Deus fez isto para o bem do próprio homem, né? O trabalho. A começar para que o homem assim, dê valor às coisas, né? Que do suor do rosto dele ele tiraria o sustento, e que o homem precisava trabalhar, produzir seu sustento, sentir, né, realmente a dor do pecado, o que o pecado fez nesse mundo, né? E que do suor do rosto ele ia tirar o seu sustento, né? E em meios a espinhos, a cardos, né? Dificuldades que ele quis dizer ali. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem Jesus como Salvador. Para que as pessoas possam, quando elas aceitam Jesus como Salvador, elas passam a ter entendimento, mais sabedoria, e passam realmente a ver, né, que este mundo de pecado nós estamos aqui de passagem, e que nós, mesmo que nós estamos aqui nesse mundo de aflições, nós temos que ter ocupações, ter tarefas, ensinar nossos filhos, né, a ser responsáveis também, a trabalharem, a saberem o valor de como nós obtermos os alimentos. E também, meu amigo, minha amiga, quando você aceita Jesus como Salvador, Deus dá esse presente que chama-se salvação. E com isto, Ele quer levar-te para as mansões celestiais, num lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições, mais dificuldades. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.